Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma conversa sobre a doutrina espírita para reflexão, e indicamos as obras de estudo e pesquisa do Espiritismo para as pessoas interessadas. E o nosso programa, que nós conhecemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 30 de maio de 2021, conversaremos sobre as influências dos espíritos, que se chama obsessões, e como meio de combatermos a obsessão, as influências dos espíritos inferiores. Inicialmente gostaríamos de fazer um ligeiro preâmbulo sobre o tema, dizendo à luz do Espiritismo que nós somos espíritos reencarnados. Como somos espíritos reencarnados, Allan Kardec diz que nós somos almas. Depois da morte, seremos espíritos, porque não morreremos. A nossa individualidade é intacta ou será intacta depois da morte, porque não existe morte. O Espiritismo é uma guilhotina que degolou a morte, mostrando que o universo é vida, a natureza é vida. Não existe morte no universo, tudo é vida. Nós apenas, pelas nossas limitações de evolução, de progresso espiritual, achamos que é morte, mas tudo é vida, mesmo porque a base é Deus, é vida. Deus não é morte, é vida. E Ele nos criou não para a morte, mas para a vida. Somos eternos. Eu diria melhor, o termo mais adequado é somos infinitos na parte espiritual. Na parte material, que é a parte física do corpo, porque somos espíritos e matéria, na parte corporal, nós somos transitórios, porque pertencemos fisicamente à parte material. Então somos transitórios. E também não somos daqui, da terra, da matéria, estamos de passagem. Nós somos viajores do infinito e, portanto, viajores das estrelas. Por quê? Porque, ora, estamos reencarnados aqui na Terra em um mundo material, mas no futuro estaremos em mundos mais elevados pela evolução. E foi para isto que Deus, que é vida, não é morte, nos criou para o progresso, para a evolução, até nos tornarmos espíritos puros. Para isto Deus nos criou, e para chegarmos a este patamar de perfeição espiritual, de pureza, não é? No futuro das reencarnações, preciso é que passemos pelas sucessivas reencarnações, de modo que, em resumo, nós temos um passado, temos o presente, mas temos também o nosso passado, de vidas outras, de encarnações passadas. Logo, nós não somos apenas presentes, somos o passado, o presente, com destino ao futuro, quando, no futuro, seremos anjos, espíritos puros, purificados através das sucessivas reencarnações.
voltamos a dizer à luz do Espiritismo, que com a reencarnação tudo se explica, tudo se torna facilmente explicável. Sem a reencarnação, tudo se embaraça, tudo se torna inexplicável. Sem a reencarnação. Daí se dizer que a base do Espiritismo, para explicar o inexplicável, é a lei dos renascimentos, a lei da reencarnação, que não é uma criação do Espiritismo, não é uma invenção dos espíritas, não é uma invenção do próprio Allan Kardec, é uma lei de Deus, a reencarnação. Logo, todos nós que estamos aqui reencarnados somos espíritos, não temos espíritos, somos espíritos, temporariamente revestidos nesta matéria, neste corpo, mas, uma vez que não somos daqui, retornaremos para a nossa pátria de origem, na visão espírita, a pátria espiritual, onde estão agora as almas dos mortos, dos nossos parentes, amigos, conhecidos, enfim, de todos que estão na matéria. Retornaremos para esta vida. De maneira que nós temos aqui na Terra, quando estamos reencarnados, devido aos defeitos, às imperfeições que temos no caráter, cujas imperfeições já vêm de outras encarnações, aqui estamos sempre sujeitos a recebermos as influências pelo pensamento de espíritos que se afinizam conosco, espíritos desencarnados, muitos dos quais nós convivemos com ele na matéria em outras encarnações. Criamos entre um e outro problemas, e esses problemas continuam com eles, insolúveis por enquanto, e esse problema continua conosco. Logo, esses espíritos, uns nos fazem o mal por vingança, porque têm queixa de nós, porque receberam males nossos, injustiças nossas nas encarnações passadas e não nos perdoaram. Eles hoje estão do outro lado e puxam o nosso tapete, procuram atrasar o nosso progresso através das influências espirituais, nos fazendo mal. E então aqui nós consultamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que trata das preces pelos espíritos e das preces de uma forma geral. Tratamos aqui a primeira, nesta prece que foi da autoria do próprio Cristo, que é a prece, a oração dominical. E nela Allan Kardec faz um comentário acerca das influências dos espíritos sobre nós. E ele diz: nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar nossas faltas de outras encarnações e melhorar-nos. Esse é o objetivo da nossa volta pela reencarnação. A causa primeira do mal, de todo mal, está em nós mesmos. E os espíritos maus aproveitam os nossos pendores, nossas tendências viciosas, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Procuram influenciar em todos nós, explorando as nossas tendências para o abuso de toda a natureza, as paixões, os vícios de toda a natureza. Por trás estão esses espíritos, inimigos do bem, e muitos deles inimigos nossos, pessoais. E continua Kardec: cada imperfeição da alma é uma porta aberta à influência desses espíritos, ao passo que são eles impotentes e renunciam
a toda tentação contra os seres perfeitos. Quer dizer, quem é perfeito, e não tem ninguém aqui na terra perfeito, mas Jesus foi perfeito e foi um anjo entre nós, os espíritos das trevas não o tentaram, embora muitos cristãos achem, por uma questão de falsa interpretação do texto bíblico, acharem que Jesus foi tentado pelo Satanás, quando na verdade, se Jesus tivesse sido tentado pelo Satanás, não é? Ele não seria um anjo, porque um anjo é um espírito puro, não tem imperfeição. E o que atrai os maus espíritos, os espíritos inferiores, nas tentações, são as inferioridades morais das criaturas. E Jesus não era imperfeito, ele era puro. Se ele era puro, os espíritos não o tentaram. E vamos em frente. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil. Afastar esses espíritos viciados e viciosos. Se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão. Por quê? Porque é o mal que ainda carregamos na alma que os atrai. Que mal, ou que males, os vícios de uma forma geral. E de uma forma mais genérica, todos nós ainda temos as imperfeições que atraem maus espíritos. O orgulho, as vaidades, o egoísmo, as ambições desenfreadas, o egoísmo, como já dissemos, as paixões desenfreadas, os vícios, de uma forma geral. Tudo isto é herança de nós próprios, que trouxemos para esta vida de outras encarnações, porque o nosso espírito é imortal. Mudamos de corpos, como diziam os antigos, como mudamos de corpos, aqui, de vestuário aqui na Terra. Então os espíritos mudam de corpo, como o homem aqui na Terra muda de roupa, para cada ambiente em que ele é chamado a conviver. E então Allan Kardec aqui, ele diz, só então os espíritos maus, quer dizer, a gente praticando bem, não é? Renunciando ao mal, aí ele diz, só assim os espíritos maus naturalmente se afastarão de nós, porque é o mal que ainda carregamos na alma que os atrai, ao passo que a prática do bem, a renúncia ao mal, os repele. E ele então indica outra fonte de estudo. Veja-se adiante, preces pelos obsidiados. E então, nossos amigos e companheiros, chegamos mais uma vez ao nosso final do encontro com o Espiritismo, cujo estudo é para reflexão e, naturalmente, resultar em alguma mudança em nossa alma, sempre para o bem. Muita paz, e retornaremos em outra oportunidade com Estude o Espiritismo, ou Encontro com o Espiritismo, ou Conversando o Espiritismo. Muita paz para todos.